Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre a unificação da Itália e da Alemanha. Então, veja só, a Itália e a Alemanha até o século XIX é como se não existisse. Isso porque era como se existisse grandes confederações, nessas confederações existisse Estado, né? Então, basicamente, se comparado aqui ao Brasil, é como se existissem os estados do Maranhão, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, e não existisse o Brasil. Então, basicamente, a Alemanha e a Itália, elas só vai se tornar unificadas no século XIX. Enquanto os países como França, Inglaterra, Espanha, ela teve seu processo de unificação desde o século XVI, a Itália e a Alemanha só teve sua unificação no século XIX. Isso por querelas entre imperador e o Estado, que se arrastava desde o período medieval, fazendo com que a unificação da Itália e da Alemanha se tornasse tardia, gerando inúmeras consequências, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, porque quando a Itália e a Alemanha ela se tornou unificada, os países já tinham dividido literalmente o mundo. Isso fez com que a Alemanha se sentisse ofendida e iniciasse uma ofensiva contra esses outros países, gerando o que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Então, veja só, é, falando sobre o processo de unificação, como de fato ocorreu a unificação na Itália. Então, veja só, um dos primeiros, na verdade, pontos importantes para a gente entender esse processo é que o Congresso de Viena, acontecido em 1815, ele foi um dos primeiros pontapés para a unificação italiana. Isso porque o principal ideário do Congresso de Viena era, na verdade, restabelecer as monarquias absolutistas. Isso vai ser muito importante para que aconteça a unificação da Itália. Depois, nós vamos ter o seguinte: a Itália, desde 1830, mais ou menos, ele tinha um projeto de unificação muito antigo, né? Havia, na verdade, dois grupos, né, que disputavam para ver quem implantava o projeto de unificação no país. Um era formado pelo o sul do país, né? Ou seja, grupos de republicanos, liderado por Giuseppe Garibaldi, né, a figura de Giuseppe Garibaldi, que vai querer implantar a unificação do país e estabelecer a sua principal economia, que era agrária, né, baseado na mão de obra escrava. De um outro lado, nós vamos ter o norte, né, formado pelos monarquistas conservadores, que tem como principal economia a industrialização e, além da industrialização, a questão da mão de obra livre e assalariada. Então, inicia-se um embate entre esses dois projetos, sendo que o do norte acaba vencendo o do sul, né? Quando ele vence, o norte vence o sul, ele unifica a Alemanha e torna a principal atividade econômica alemã, aliás, desculpe, da Itália, a industrialização. Então, nós temos aí, de fato, a unificação do país da Itália. É tanto que a Itália, como vocês podem ver aí, foi um dos últimos países europeus a fazer sua unificação, apenas em 1870, justamente por conta desse embate que existia entre esses dois projetos, norte e sul. Só que quando a Itália se tornou unificada, aconteceu um outro problema, que chama-se de questão religiosa, que foi, na verdade, a resistência da igreja em aceitar a unificação. Isso porque, na verdade, o Papa Vítor Emanuel, ele considerava-se prisioneiro do Estado da Itália, na verdade. Então, o que é que acontece? Mussolini, para evitar esse confronto direto, em 1929, ele cria o chamado Tratado de Latrão, onde ele assina um acordo com o Papa Pio XI, cria o Estado do Vaticano e torna, na verdade, o Estado do Vaticano independente da Itália, tanto que o Vaticano hoje é considerado o menor país do mundo, certo? Então, é dessa forma que ocorre o processo na Itália. Durante esse processo de unificação, passou-se figuras bastante emblemáticas, né? Como, por exemplo, Anita Garibaldi, que fez, na verdade, lutou ao lado do seu marido Giuseppe Garibaldi, que era um dos líderes da
unificação italiana, né, pelo lado do sul, ela lutou bastante, né? E ela é considerada uma heroína em dois mundos porque além dela ter lutado bravamente pela busca da unificação italiana, ela também lutou juntamente com seu marido, Giuseppe Garibaldi, eh, na Guerra dos Farrapos, no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, entre 1821 e 1849, certo, gente? Então, veja só, é, durante todo esse processo, quais foram as principais consequências da unificação italiana? Quando ocorreu o processo de unificação, o que é que ocorreu de fato? Quais foram as consequências? A principal, foram várias, mas a principal consequência foi o sistema de imigração, porque quando os italianos unificam o país, o que é que vai acontecer? O norte, na verdade, vence, instala o sistema de industrialização, então as pessoas que trabalham no campo vão ficar totalmente desestruturadas. Então, como vão ficar sem trabalho, eles veem no Brasil a possibilidade de uma vida melhor. É tanto que vilas inteiras vão migrar para o Brasil na busca de melhorias. Né? Lembrando que o Brasil, nesse período, tinha acabado de sair de um sistema de escravidão e estava procurando uma mão de obra, né? Porque apesar do fim da escravidão, onde os escravos foram libertos, eles não tiveram nenhuma vez, né? O Brasil tentou, na verdade, o governo brasileiro branquear o país, implantando o sistema de mão de obra branca. É aí onde surgem os imigrantes. E os italianos vão ser um dos primeiros imigrantes a vir para o Brasil, justamente por conta dessa situação que estava ocorrendo na Itália. Aqui nós temos exemplo, né, como vocês podem ver, da figura de inúmeros italianos que vão trabalhar na lavoura do café. Eles vão se tornar, na verdade, a principal mão de obra no Brasil, pós libertação dos escravos. Já na Alemanha, como vai, na verdade, acontecer a questão da unificação na Alemanha? Então, a Alemanha, na verdade, ela vai ter como principal objetivo o seu desenvolvimento econômico. Além do desenvolvimento econômico, na verdade, a Alemanha ela também vai procurar desenvolver o seu país. Isso porque na Alemanha existe um forte sentimento de nacionalismo. Lembrando que todos os países que se tornaram unificados, eles estabeleceram como principal movimento os movimentos nacionalistas, certo? Então, Otto von Bismarck, ele vai ser a liderança desse movimento. Então, o que é que acontece, né? Otto von Bismarck, ele vai articular a chamada Via Prussiana, que na verdade vai ser um acordo, né, entre burguesia, né, e nobreza. Então, o que é que acontece? Otto von Bismarck vai perceber que a única forma de unificar os países seria que nobres e burgueses se unissem, né? Essa seria a única forma. Então, ele lança a chamada Via Prussiana com esse objetivo. Então, quando acontece o processo de unificação desses países, Otto von Bismarck vai para a segunda parte do seu plano, que é justamente o quê? A guerra. Porque ele percebe a união entre essas duas categorias, duas classes, é importante. Mas para que o país seja unificado de fato, a única forma de acontecer, né, às vezes de fato a unificação, será a questão da guerra. É tanto que a partir daí iniciam a Prússia, que é um dos territórios, um dos países alemães, ele vai iniciar uma guerra com a França, né? E com a guerra chamada franco-prussiana, que essa guerra entre Prússia e França vai ser chamada de guerra franco-prussiana, o que é que Otto von Bismarck vai propor aos estados alemães? A união de todos os estados alemães contra a França, né, para que a França perca a guerra. Então, quando acontece a união de todos os estados alemão contra a França de fato perde a guerra. Quando a França perde a guerra, a Alemanha ela toma Alsácia-Lorena, que é uma região rica em ferro e minério. Isso vai ser o ponto crucial para que
a Alemanha se torne um país unificado, né? Todos os seus estados sejam unificados e nós temos aí o território país alemão. Como Otto von Bismarck tinha pensado, a guerra ela foi crucial para que o Estado alemão, na verdade, o país da Alemanha se tornasse de fato unificado. Então, veja só, com esse processo de guerras, nós vamos ter a unificação do país alemão, como vocês podem ver aí nessa imagem aí, centenas de pessoas que foram mortas, né, na guerra entre França e Prússia, né, que na verdade depois todos os estados alemães se uniram com a Prússia para derrotar a Alemanha. Isso proporcionou, de fato, a unificação. Então, diferentemente, por exemplo, da unificação italiana, que foi mais pacífica, né, que se teve acordos, a Alemanha teve um processo de unificação mais violento, né, que se deu por meio, primeiro, da guerra, né, e da morte de centenas de pessoas para que isso acontecesse de fato. Então, vejamos algumas consequências da Alemanha. Como vocês viram, a principal consequência da unificação na Itália foi a imigração de inúmeros italianos ao Brasil. No caso da Alemanha, quais foram, na verdade, as principais consequências desse processo? Nós temos aqui inúmeros acordos, né, que vai acontecer com esses países. Além disso tudo, nós vamos ter a unificação, né? A França se torna uma das grandes nações, né? E a Alemanha, de fato, ela consegue se tornar um país independente e bastante desenvolvido. Tá certo, pessoal? Então é isso. Nossa aula de hoje foi sobre a unificação alemã e italiana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês procurem no material de apoio que vai estar lá no Classroom, né? E procurem fazer a atividade. Tá bom, pessoal? Até a próxima.